Hoje nós damos início ao estudo do sistema digestório. O sistema digestório, ele é definido como um tubo oco que se estende da cavidade oral até o ânus. E esse sistema digestório, ele também pode ser chamado de canal alimentar ou de trato gastrointestinal. Esse trato gastrointestinal é um tubo longo e sinuoso, que mede aproximadamente de 10 a 12 metros de comprimento, desde a cavidade oral até o ânus. Então, desde o seu início até o final. Vale ressaltar que esses 10 a 12 metros de comprimento é a medida desse tubo digestório no cadáver. Em humanos, em vivos, essa medida ela é um pouco menor, pode ficar em torno de 9 a 10 metros de comprimento. No cadáver, ele se torna maior, mais longo, devido à falta de tonicidade dos músculos que fazem parte das vísceras que compõem o sistema digestório. Então, a gente tem essa diferença de medidas no cadáver e no vivo. Funções do sistema digestório. Então, nosso sistema digestório, ele destina-se ao aproveitamento dos alimentos pelo nosso organismo, o que assegura a manutenção dos processos vitais de cada organismo. Além disso, esse sistema digestório está relacionado com a transformação mecânica e química das macromoléculas que são ingeridas, como carboidratos, proteínas, em moléculas de tamanhos e formas adequadas para serem absorvidas pelo intestino. Então, essas macromoléculas, elas irão se tornar moléculas de tamanhos e formatos menores para que o nosso organismo consiga absorver e fazer o aproveitamento dessas substâncias. Além disso, o sistema digestório também está relacionado com o transporte dos alimentos digeridos, bem como o transporte da água e dos sais minerais, que estão presentes na luz intestinal para os capilares sanguíneos da mucosa intestinal. Então, essa parte desse transporte, né, seria a absorção. O que não for digerido e nem absorvido, ou seja, o que não for útil para o nosso corpo, será eliminado. Então, uma das funções desse sistema digestório seria a eliminação dos resíduos alimentares que não foram digeridos e nem absorvidos. E juntamente com esses resíduos alimentares, são eliminados do corpo restos de células descamadas, de parte do trato gastrointestinal, e substâncias que são secretadas na luz do intestino. Então, de uma forma resumida, aqui eu coloco 6 itens que fazem parte das funções do sistema digestório. A primeira delas está relacionada com a ingestão, que envolve o ato de colocar alimentos ou líquidos na boca, que nada mais é do que o que nós chamamos de comer. A mastigação, que compreende a desintegração, a quebra parcial dos alimentos, que ocorre através de processos mecânicos e químicos, a deglutição, que seria a passagem dos alimentos que estão na cavidade oral e eles passam, então, para a faringe e posteriormente para o esôfago, a digestão, que seria o desdobramento, a desintegração ou a quebra desse alimento em moléculas mais simples, para que posteriormente a gente vá para o próximo item, que é a absorção, onde ocorre a passagem desse alimento que foi digerido, que foi quebrado, para a corrente sanguínea. E, posteriormente, o que não é mais útil para o nosso corpo será eliminado do trato gastrointestinal através de um fenômeno que é chamado de defecação. Então, aqui mostrando as funções do sistema digestório, que compreendem a ingestão, a mastigação, a deglutição, a digestão dos alimentos, a absorção e, para finalizar, a defecação. Aqui mostrando um esquema que mostra justamente essas funções que nós falamos no slide anterior. Então, inicialmente, o alimento ou o líquido, a água, né, inserido na boca, onde vai ocorrer a mastigação, o início da quebra desse alimento, né, que
que está presente em pedaços ou moléculas maiores, e aí ele já começa a ser quebrado em moléculas menores. Posteriormente à mastigação, esse alimento ele vai ser deglutido, então ele vai passar da cavidade oral para a faringe e posteriormente ele passa da faringe para o esôfago. Esse alimento que foi deglutido chega então no nosso estômago. Lá no nosso estômago ele chega com moléculas grandes ainda. Então esse estômago ele vai atuar na digestão, onde essas moléculas maiores são quebradas, né? Elas passam a ser moléculas menores para posteriormente ou após essa digestão, esse alimento que foi quebrado em moléculas mais simples passa para os nossos intestinos, onde ocorre então a absorção dos nutrientes, da água também, ou seja, todas essas substâncias que foram transformadas em moléculas mais simples, elas vão passar aqui do nosso trato gastrointestinal para a corrente sanguínea. Esse é o fenômeno que a gente chama de absorção. Então, essas moléculas, os nutrientes, a água, sai aqui do nosso trato gastrointestinal e entra na corrente sanguínea. Até falei para vocês na aula passada, né, que o sangue que é proveniente das vísceras do sistema digestório, vai entrar numa veia, que é chamada de veia porta, e ele vai ser direcionado para o fígado, onde esse sangue, então, vai ser metabolizado. E, posteriormente, ele cai aqui na corrente sanguínea também. Então, intestino delgado ocorre a absorção, intestino grosso também ocorre a absorção, aqui principalmente de água, e no finalzinho ali do intestino grosso, com a absorção da água, vai ocorrendo então a formação das fezes. E aí, existe um local específico, nós vamos falar no final da aula, onde essas fezes vão ficar armazenadas durante um tempo, e essas fezes são formadas pelos alimentos que não foram digeridos, não foram absorvidos, restos celulares, secreções, né, que chegaram nesse trato gastrointestinal e, posteriormente, então, serão eliminados do nosso corpo, lá pelo ânus. Então, nosso trato gastrointestinal começa na boca e finaliza na região do ânus. O sistema digestório, ele é dividido em parte supradiafragmática e parte infradiafragmática. A parte supradiafragmática é formada por órgãos que estão localizados acima do músculo diafragma. Então, nós temos como órgãos supradiafragmáticos a boca, a faringe e o esôfago. E os órgãos que estão localizados abaixo do músculo diafragma vão formar os músculos infradiafragmáticos, ou a parte infradiafragmática do sistema digestório. Que órgãos compõem essa parte infradiafragmática? O estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. E a parte final do intestino grosso, que compreende o canal anal e o ânus. Além dessas partes supra e infradiafragmáticas, o sistema digestório ele também é formado por glândulas anexas. A parte supra e infradiafragmática é o que nós chamamos de trato gastrointestinal. É aquela parte do sistema digestório que tem um formato de um tubo, que se inicia lá na boca e se finaliza no ânus. Então, é um tubo muito longo, né, que se inicia lá na cabeça e se finaliza lá na região da pelve, e através desse tubo é por onde o alimento vai percorrer e vai sofrer ou vai passar por aquelas funções, né, do trato gastrointestinal que nós falamos anteriormente. As glândulas anexas não fazem parte desse tubo, desse canal alimentar. As glândulas anexas compreendem órgãos anexos, que vão produzir e secretar substâncias que vão atuar, que vão auxiliar na digestão. As glândulas anexas nós não vamos falar na aula de hoje, nós vamos deixar para falar delas na aula que vem. Mas dentro das glândulas anexas, nós vamos falar das glândulas salivares, que vão produzir e secretar a saliva, que auxiliam no início da digestão, que ocorre já na cavidade oral.
Ainda nas glândulas anexas, nós vamos falar do fígado e da vesícula biliar. O fígado vai produzir a bile, que é armazenada pela vesícula biliar e posteriormente é secretada lá na região do duodeno. E aí essa bile também vai auxiliar na digestão, na quebra de moléculas. E uma outra glândula anexa é o pâncreas. O pâncreas, a parte exócrina desse pâncreas, vai produzir o suco pancreático, que também vai ser direcionado lá para o intestino delgado e vai auxiliar na quebra de moléculas. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar a parte supradiafragmática e a parte infradiafragmática do sistema digestório. Vamos começar, então, falando da parte supradiafragmática do sistema digestório, iniciando pela boca. A boca é a porção inicial do tubo digestório. Quais são as funções da boca? Digestão. Então, a boca, ela vai realizar processos mecânicos e químicos, como a apreensão do alimento, a mastigação, a salivação, e já vai iniciar a formação do bolo alimentar e também inicia a deglutição. Além dessa função de digestão, a boca está relacionada com a função da gustação. Na nossa língua existem botões gustativos, ou seja, receptores que estão presentes, que estão distribuídos pela língua e vão ser responsáveis pela gustação. Também essa boca vai estar relacionada com a fonação, com a articulação da palavra, com a nossa fala. A boca permite a entrada de ar para as vias aéreas mais inferiores. E a boca também está relacionada com a manifestação das nossas emoções, como choro, grito, canto, sorriso, beijo. A boca é formada por uma parte externa e uma parte interna. Na parte externa da boca, nós conseguimos identificar os lábios. Nós temos o lábio superior e nós temos o lábio inferior. Entre os lábios superior e inferior, nós vamos ter essa abertura, ou essa fenda, que nós chamamos de rima bucal. Rima bucal. Unindo o lábio superior com o lábio inferior, tanto de um lado como do outro, esse cantinho aqui da boca, nós chamamos de comissura dos lábios. E essa parte superior ao lábio superior, nós chamamos de filtro. Então, nós temos lábio superior, lábio inferior, a rima bucal, a comissura dos lábios e o filtro. A parte interna da nossa boca é dividida em duas regiões. Uma que é chamada de vestíbulo da boca e outra que é chamada de cavidade oral. Essa parte interna da boca tem como função a mastigação dos alimentos e o início da deglutição. O vestíbulo da boca é essa parte que está anteriormente aos nossos dentes e gengiva. Então, toda essa parte aqui, usando esse instrumento, né, nós conseguimos observar bem o vestíbulo da boca. Toda essa região que está na frente dos dentes ou externamente aos dentes e às gengivas, nós chamamos de vestíbulo da boca. Toda a parte da boca que está posterior, passando dos dentes, né, dos dentes para dentro, nós vamos chamar de cavidade oral. Então, vestíbulo da boca e cavidade oral. Mostrando algumas imagens aqui do vestíbulo da boca. Essa primeira imagem, num corte sagital mediano, na vista medial, eu gosto de mostrar ela porque aqui nós conseguimos visualizar o vestíbulo da boca de uma outra forma, né? Com uma outra visão. O vestíbulo da boca corresponde a essa pequena fenda ou esse pequeno espaço que está anteriormente aos dentes e gengivas. Então, toda essa região aqui corresponde ao vestíbulo da boca. Olha, toda essa região aqui, esse espaço, né, corresponde ao vestíbulo da boca.
E aqui outras imagens, então, mostrando todo esse espaço que está anteriormente ou externamente aos dentes e gengivas, corresponde ao vestíbulo da boca. E aqui mostrando algumas estruturas anatômicas que estão presentes no vestíbulo da boca. Nós temos aqui uma prega de mucosa, que é chamada de frênulo labial. Então, o frênulo labial, nessa imagem aqui, mostrando que ele fixa o lábio superior nessa região da gengiva. E além do frênulo labial, no vestíbulo da boca, nós também vamos ter uma outra estrutura que é chamada de abertura do ducto parotídeo. Na aula que vem, nós vamos falar das glândulas salivares. Mas uma das glândulas salivares que estão presentes na nossa cabeça e que será responsável pela produção e secreção de saliva é uma glândula que nós chamamos de glândula parótida. A glândula parótida está localizada nessa região aqui, lateral da nossa cabeça, próximo do ramo da mandíbula. Então, tem glândula parótida de um lado, glândula parótida do outro lado. Essas glândulas parótidas, então, produzem e secretam saliva. Só que elas estão localizadas nessa parte externa da nossa boca. E ela tem que, então, direcionar a sua saliva lá para a parte interna da boca. Ela tem um ducto, um pequeno ducto, que vai vir nessa parte lateral da nossa bochecha e vai se abrir na parte interna da bochecha, na parte aqui que a gente vê que é recoberta por mucosa. Nessa imagem que nós vemos aqui, nós vemos uma pequena elevação nessa parede lateral que corresponde à abertura do ducto parotídeo. Se vocês passarem a língua na bochecha, nas paredes laterais do vestíbulo da boca, vocês vão sentir uma pequena elevação. Algumas pessoas podem sentir um pouco mais e outras podem sentir um pouco menos, vai depender aí do tamanho dessa abertura. Deixa eu tentar aqui passar para sentir. Ó, eu sinto aqui do lado esquerdo e sinto um pouquinho menos aqui do lado direito. Então, se vocês passarem a língua, vocês vão conseguir sentir uma pequena elevação, e essa elevação, então, corresponde à abertura desse ducto parotídeo, que está trazendo a saliva que foi produzida e secretada pelas glândulas parótidas. A cavidade oral, então, corresponde a toda parte da nossa boca interna que está localizada posteriormente aos dentes e gengivas. E essa cavidade oral, ela apresenta alguns limites. O limite anterior da cavidade oral corresponde ao vestíbulo da boca, né? Então, anteriormente à cavidade oral, nós vamos ter o vestíbulo da boca. Posteriormente, nós vamos ter o istmo das fauces. O que é o istmo das fauces? É o que nós chamamos popularmente de garganta. E a garganta, ou o istmo das fauces, corresponde a essa abertura que nós temos aqui na parte final da cavidade oral. Lembra que na cavidade nasal, eu falei para vocês que nós tínhamos uma abertura que comunicava a cavidade nasal com a nasofaringe? E essa abertura nós chamávamos de coanas? Pois bem, aqui na cavidade oral, nós também temos uma abertura que comunica a cavidade oral com a orofaringe. E essa abertura aqui é chamada de istmo das fauces, que corresponde à nossa garganta. Superiormente, nós vamos ter o palato. O palato nada mais é do que o que nós chamamos popularmente de céu da boca. Esse palato ele é formado por estruturas ósseas e estruturas musculares. As estruturas ósseas correspondem ao nosso palato duro e as estruturas musculares vão formar o que nós chamamos de palato mole. Já vou mostrar em outra imagem para vocês. A parte inferior da nossa boca é chamado de assoalho da boca. E esse assoalho da boca é preenchido pela língua, que nós vamos falar dela daqui a pouco também. E lateralmente, nós vamos ter as bochechas. Então, as bochechas formam os limites laterais da nossa cavidade oral.
Aqui mostrando, então, as estruturas que formam o teto da cavidade oral, que é o que nós chamamos de palato. Nós temos, mais anteriormente, o palato duro, que é formado por estruturas ósseas, mais precisamente pelos processos palatinos da maxila, mais os ossos palatinos. Então, esses ossos vão formar o nosso palato duro, que é formado, então, por estruturas ósseas. Mais posteriormente, essa região mais posterior vai ser formada por músculos, e esses músculos vão formar o palato mole. As estruturas ósseas mais as estruturas musculares serão recobertas por mucosa e vão formar o que nós chamamos de palato, ou o teto da cavidade oral, ou popularmente de céu da boca. Quais são os músculos que formam o palato mole? Músculo palato-glosso, músculo palato-faríngeo e o músculo da úvula. São 3 músculos que formam o nosso palato mole. Vou mostrar esses músculos nessas imagens aqui. São músculos pequenos, tá? Que formam como se fossem arcos musculares, e esses arcos musculares, então, são revestidos, são recobertos por mucosa. Esse primeiro arco mais anterior aqui, nós chamamos de músculo palato-glosso. O mais posterior é o músculo palato-faríngeo. E esse mais medial é o músculo da úvula. O músculo da úvula, ele é mais central, ele é mais mediano, ele é ímpar. Enquanto que os músculos palato-glosso e palato-faríngeo são mais laterais e são pares. Então, tem do lado direito e tem do lado esquerdo. Aqui, nós vemos apenas de um lado. O outro lado está recoberto por glândulas e por mucosa. Então, nós conseguimos visualizar melhor desse lado aqui. O músculo palato-glosso ele é mais anterior, o músculo palato-faríngeo é mais posterior e o músculo da úvula é mais mediano. Nessa imagem inferior, nós vemos esses músculos recobertos por mucosa. Mais anteriormente, vou apontar aqui, ó, o músculo palato-glosso e mais posteriormente o músculo palato-faríngeo. Músculo palato-glosso é um músculo que sai do palato e se direciona para a língua. Já falei para vocês desse termo glosso, que significa língua. Então, sempre que vocês virem esse sufixo ou como prefixo, significa que é uma estrutura que está relacionada com a língua. Então, o músculo palato-glosso é um músculo que sai do palato e se direciona para a língua. Sai do palato e se direciona para a língua. O músculo palato-faríngeo é um músculo que sai do palato e se direciona para a faringe. É um músculo que sai do palato e se direciona para a faringe. Músculo palato-faríngeo. Entre o músculo palato-glosso e o músculo palato-faríngeo, nós vamos encontrar aqui uma tonsila, um tecido linfóide, que eu já vou mostrar e já vou falar para vocês sobre essa tonsila. Essa parte mais medial e mais superior que nós vemos aqui corresponde ao músculo da úvula. Então, músculo da úvula, músculo palato-glosso e músculo palato-faríngeo. Essas estruturas musculares formam o nosso palato mole. O palato mole está localizado, então, na parte mais posterior da cavidade oral, enquanto que o palato duro, que é formado por estruturas ósseas, está localizado mais anteriormente. Aqui nós vemos esse palato, ou esse teto da cavidade oral, recoberto por mucosa. Então, a parte mais anterior do palato será mais espessa, mais pálida e mais enrugada. A gente vê a presença, a gente até consegue sentir com a nossa língua, se a gente colocar a nossa língua lá no palato, a gente sente essas estruturas mais enrugadas aqui, que estão localizadas mais anteriormente. Essa parte mais anterior tem poucas ou ainda é desprovida de glândulas, e essas estruturas aqui enrugadas são chamadas de pregas palatinas transversas. A parte mais posterior do palato, a mucosa é mais fina, mais avermelhada e mais lisa,
ou seja, não tem a presença dessas pregas que nós visualizamos nessa parte mais anterior. E essa parte mais posterior, ela tem uma quantidade maior de glândulas palatinas, que vão ajudar na produção e secreção de saliva. Falamos do teto da cavidade oral, vamos falar do assoalho. O assoalho da cavidade oral forma o limite inferior, e esse assoalho vai ser preenchido por um órgão que é chamado de língua. A língua apresenta na sua face superior 3 partes. A pontinha, que nós chamamos de ápice da língua, essa parte mais posterior, que é mais fixa e é chamada de raiz da língua, e o restante dessa língua, que nós chamamos de corpo. Então, nós temos a raiz da língua, o corpo da língua e o ápice da língua. Qual que é a função da língua? Mastigação. A língua é um órgão muscular que se movimenta, e quando ela se movimenta, ela movimenta o alimento de um lado para o outro, para que ele seja triturado pelos dentes, e enquanto ele vai sendo triturado e ele vai sendo movimentado dentro da cavidade oral, ele vai sendo misturado também com a saliva. Então, na cavidade oral, com o auxílio dos dentes, com o auxílio da língua, com o auxílio da saliva, que é proveniente das glândulas salivares, já se inicia o processo de quebra do alimento que foi ingerido. Nessa língua, nós encontramos 2 tecidos linfóides, que são chamados de tonsilas. Na raiz da língua, nós temos a tonsila lingual, e na parte lateral, a raiz da língua, nós vamos ter 2 tonsilas, uma de cada lado, que correspondem às tonsilas palatinas. Então, na raiz da língua, nós temos a tonsila lingual, e lateralmente à tonsila lingual, nós temos as tonsilas palatinas. Essas tonsilas são tecidos linfóides, ou seja, são tecidos que vão produzir células de defesa que vão tentar combater agentes agressores que entram no nosso corpo através da cavidade oral. Essas tonsilas palatinas são conhecidas popularmente como amígdalas. Então, as amígdalas que nós chamamos, utilizamos no dia a dia, anatomicamente recebem o nome de tonsilas palatinas. Quando ocorre uma infecção no nosso corpo e essas tonsilas inflamam, elas vão aumentar de tamanho, e quando elas aumentam de tamanho, elas podem prejudicar a passagem do alimento, né, na hora da deglutição. E as pessoas que têm essa inflamação das tonsilas palatinas normalmente relatam um aumento delas, uma dor nessa região e uma dor ou uma dificuldade na hora de deglutir, seja a deglutição de um líquido, de um alimento ou até mesmo da saliva, né? Porque essas tonsilas que têm um tamanho pequeno, normalmente elas vão se apresentar aumentadas quando elas inflamam. Aqui nós vemos essa cavidade oral normal, onde nós temos o istmo das fauces, que é essa abertura. Nós vamos ter aqui o músculo da úvula, ou apenas úvula. Aí nós vamos ter o músculo palatoglosso e o músculo palatofaríngeo. Entre os músculos palatoglosso e palatofaríngeo, nós temos as tonsilas palatinas, que nessa primeira imagem aqui, elas não estão aumentadas, elas estão normais, então a gente nem consegue visualizar muito bem elas. Olha essa segunda imagem, quando essas tonsilas palatinas estão aumentadas, estão inflamadas e tiveram esse aumento, né, no seu tamanho. Nós vemos aqui a úvula. Anteriormente a elas, nós vemos o músculo ou o arco palatoglosso e, posteriormente, o arco ou o músculo palatofaríngeo. E entre eles, nós vemos aqui a tonsila palatina. Algumas pessoas têm um aumento dessas tonsilas palatinas muitas vezes no ano. E isso prejudica muito a fala, a deglutição, né?
E aí, quando isso ocorre de uma forma muito frequente, é aconselhado que essas tonsilas palatinas elas sejam removidas. É feita uma cirurgia para a remoção das tonsilas palatinas. Nessa terceira imagem aqui mais inferior, nós vemos as tonsilas palatinas que foram removidas. Então, aqui a gente vê elas normais, aqui elas inflamadas e aqui elas foram removidas. Ah, professora, mas quem retira as tonsilas tem algum problema? Vai ter algum problema na defesa do organismo? Essas tonsilas farão falta para esse organismo? Não, na verdade, existem outros tecidos linfóides no nosso corpo que vão ser responsáveis pela produção de células de defesa. Então, essa tonsila, ou essas tonsilas, quando são removidas, a pessoa vive normalmente sem elas, porque outros tecidos, outros órgãos vão assumir a função que antes era desempenhada por elas. Mais algumas características aqui do assoalho, da cavidade oral, e que estão relacionados com a língua. Quando a gente eleva a língua, nós vemos aqui a presença de uma prega de mucosa, que é chamada de frênulo da língua, ou frênulo lingual. Então, nós vemos aqui esse frênulo da língua, nessa segunda imagem também, e aqui na terceira imagem também. Nesse frênulo da língua, ou nas laterais, lateralmente ao frênulo da língua, nós vamos ter uma estrutura que é chamada de carúncula sublingual. Carúncula sublingual. Essa carúncula sublingual é uma pequena elevação presente de cada lado do frênulo da língua. E nessa carúncula sublingual existe a abertura de outras glândulas salivares. Então, outras glândulas que vão produzir e secretar saliva vão enviar através de ductos, né, a sua saliva para essa região que é chamada de carúncula sublingual. Então, através dessa carúncula, é secretado saliva na cavidade oral, mais precisamente para essa região inferior à nossa língua. Aqui, questão de curiosidade apenas, né, mostrando o caso de uma língua presa. A língua presa nada mais é do que um frênulo lingual mais curto. Então, esse frênulo, ele vai prender a língua, né? A língua, esse termo língua presa, ele faz muito sentido, porque essa língua, ela fica literalmente presa por essa prega de mucosa que é maior ou mais curtinha, porque o bebê, normalmente, ele não vai conseguir movimentar a sua língua de uma forma normal. E aí ele pode sentir dor, porque os movimentos que a língua executa são importantes aqui nesse bebê para sucção. Então, na hora que ele vai mamar, por exemplo, o leite dele, essa língua presa prejudica, tá? Porque ele não consegue fazer os movimentos adequados com a língua. Então, isso prejudica e acaba dificultando a sucção do leite por esse bebê. E aí, posteriormente, vai atrapalhar na mastigação, na fala, e por isso, quando é identificada essa língua presa ou esse frênulo lingual anormal, então é aconselhável que se faça uma cirurgia onde é feito um pequeno corte. Então, é feito aqui um pequeno corte, e aí essa língua, ela se solta, entre aspas. Então, ela deixa de ser uma língua presa e ela passa a ser uma língua normal. Então, é feito apenas aqui um pequeno corte, e isso melhora significativamente a qualidade de vida desse bebê. Ainda falando da língua, que é a estrutura, né, que está presente ali no assoalho da nossa cavidade oral, essa língua é o órgão que é onde vão estar localizados receptores gustativos, que também podem ser chamadas de papilas gustativas, que são receptores que vão detectar o sabor dos alimentos e vão estar relacionados, então, com o paladar.
Aqui nós vemos uma língua na vista superior, e nessa língua nós conseguimos identificar as papilas gustativas. Essa região mais posterior da língua, nós chamamos de raiz da língua. Aí vocês podem me perguntar, professora, mas se tiver um alfinete aqui na raiz da língua e eu colocar tonsila lingual, tá correto? Tá correto, porque a raiz da língua é formada pela tonsila lingual. Então, se na prova tiver um alfinete nessa região, qual a estrutura apontada, vocês podem colocar ou raiz da língua ou tonsila lingual, como vocês acharem melhor. E aí, aqui só recapitulando, né, nas laterais, nós vamos ter as tonsilas palatinas. Na língua, anteriormente à raiz da língua, nós vamos ter essas papilas que são mais circulares, que estão apontadas aqui com a setinha em azul. E essas papilas, elas são chamadas de papilas circunvaladas. Recebe esse nome pelo seu formato circular. Papilas circunvaladas. Nessa imagem aqui, onde está ampliando, né, essas papilas, nós vemos aqui o formato delas, que tem esse formato, então, circular. Nas laterais da língua, de cada lado dessa língua, apontando aqui com a seta em verde de um lado, mas tem do outro lado também, nós temos as papilas folhadas. Papilas folhadas. No restante da língua, todo o restante aqui da nossa língua, será formada por papilas fungiformes e papilas filiformes. As papilas fungiformes, elas são mais arredondadas, e as papilas filiformes, elas vão ser mais pontiagudas. A nossa língua, ela é um órgão muscular que é revestido, né, por essas papilas, e quando a gente passa, é porque a gente não vai ter a experiência de pegar uma língua no laboratório de anatomia. Mas para quem já teve contato com uma língua de algum animal, né, conseguiu já observar que ela não é uma estrutura lisa, ela é uma estrutura mais áspera. E essa aspereza, né, que está presente na língua, ela se dá pela presença dessas papilas gustativas. Então, nesse esquema que eu apresento aqui para vocês, essas papilas que são um pouco mais arredondadas correspondem às papilas fungiformes. E essas que são mais pontiagudas e estão em maior quantidade são as papilas filiformes. Então, em toda essa nossa língua, nós temos papilas filiformes, muitas papilas filiformes distribuídas por toda essa nossa língua, e essas pontinhas aqui, ó, mais arredondadas, correspondem às papilas fungiformes. Então, nós temos papilas circunvaladas, próximo da raiz da língua, papilas folhadas nas laterais da língua e as papilas fungiformes e filiformes distribuídas por toda essa língua. Ainda nessa imagem, eu gostaria de mostrar para vocês essa parte posterior à raiz da língua. Nessa parte posterior, nós conseguimos identificar aqui uma cartilagem, que é a cartilagem epiglótica, ou epiglote. A epiglote, nós falamos dela na aula de sistema respiratório, que é uma cartilagem que ajuda na composição da laringe. E essa cartilagem epiglótica, ela evita que os alimentos ou qualquer outra substância que seja ingerida entre nas vias respiratórias. Eu já vou mostrar em outra imagem, novamente, essa cartilagem epiglótica para vocês. Mas, antes, eu gostaria de utilizar essa imagem aqui e mostrar que existem algumas pregas de mucosa que unem essa raiz da língua com a cartilagem epiglótica. Que pregas são essas? Nós temos uma prega mais mediana e nós temos duas pregas mais laterais. A prega mediana é chamada de prega glossoepiglótica mediana. Prega glossoepiglótica mediana. Essa prega glossoepiglótica, ela vai da língua,
glosso até a epiglote, epiglótica. E as pregas glossoepiglóticas laterais também vão da língua até a cartilagem epiglótica, mas na parte mais lateral. Então, nós temos duas pregas glossoepiglóticas laterais e uma prega glossoepiglótica mediana. Os espaços que se formam entre essas pregas são chamados de valéculas epiglóticas. Então, nós temos valécula epiglótica de um lado e valécula epiglótica do outro lado. Quando o alimento é deglutido, essa epiglote ela abaixa, ela desce e o alimento passa por essas valéculas epiglóticas. Aqui só mostrando, então, novamente a língua. Vou mostrar primeiro essa segunda imagem, onde nós temos aqui a raiz da língua, e nessa raiz da língua nós temos a tonsila lingual. Lateralmente à tonsila lingual nós temos as tonsilas palatinas. Aqui nós temos a epiglote, prega glossoepiglótica mediana, e aqui nós não vemos muito bem, mas estaria mais ou menos nessa região, as pregas glossoepiglóticas laterais. Os espaços entre as pregas nós chamamos de valéculas epiglóticas. Nessa região próximo da raiz da língua, nós temos as papilas circunvaladas. Nas laterais, nós vamos ter as papilas folhadas. E por todo o dorso da nossa língua, nós vamos ter as papilas filiformes e as papilas fungiformes. Essas mais arredondadas, esses pontinhos redondos que nós vemos aqui, correspondem às papilas fungiformes. E as filiformes estão distribuídas, elas são menores, né? E estão por toda a nossa língua. E aqui mostrando, então, a língua, o ápice da língua. E nós vemos aqui esses pontinhos mais redondinhos que correspondem às papilas fungiformes. E as menorzinhas, essas bem pequenininhas pontiagudas, correspondem às papilas filiformes. Ainda falando da língua, eu falei para vocês que a nossa língua ela é um órgão muscular e essa língua, por ser um órgão muscular, ela vai ser formada por alguns músculos. Nós temos os músculos extrínsecos da língua e os músculos intrínsecos. Os extrínsecos são aqueles músculos que não fazem parte da língua, que vêm de fora, mas que vão se fixar nessa língua, ou que vão fixar essa língua em outras estruturas. E os músculos intrínsecos são os próprios músculos que formam a nossa língua, que é um órgão muscular. Quando nós falamos dos músculos extrínsecos, eu marco aqui para vocês 4 músculos. O músculo genioglosso, o músculo hioglosso, o músculo estiloglosso e o músculo palatoglosso. Os nomes que nós vemos aqui mostram que esses músculos, eles fixam, eles se direcionam da língua, olha aqui o glosso em todos eles, para alguma outra estrutura. Vamos lá. O músculo genioglosso, ele aparece aqui com o número 1. O músculo genioglosso é esse que sai da parte interna da mandíbula e se direciona para a língua. Nessa parte interna da mandíbula, existe uma estrutura anatômica que é chamada de espinha geniana. Espinha geniana, por isso o nome genioglosso, porque ele se fixa na espinha geniana e se direciona para a língua. Músculo genioglosso. O músculo hioglosso é o número 2. E esse hio vem do osso hioide. Olha aqui o nosso osso hioide, tá? Então, o músculo hioglosso se direciona do osso hioide para a língua. Por isso, esse nome, músculo hioglosso. O número 3 é o músculo estiloglosso. Estilo vem lá do processo estiloide, do osso temporal. Então, esse músculo se fixa no processo estiloide do osso temporal e se direciona para a língua. O músculo palatoglosso, nós já falamos dele anteriormente, ele vem lá do palato e se direciona para a língua.
então, o nome músculo palato-glosso. Nos músculos intrínsecos, que são os músculos que formam a nossa língua, nós vamos ter o músculo longitudinal superior, que passa longitudinalmente nessa parte superior da língua, e nós vamos ter um músculo longitudinal inferior, que passa no sentido longitudinal, só que mais inferiormente na nossa língua. Então, músculo longitudinal superior, músculo longitudinal inferior. No meio dos músculos longitudinais superior e inferior, nós vamos ter os músculos transversos e verticais, que se cruzam entre si. Então, nós vemos aqui misturados, né, se cruzando entre si, os músculos transversos e os músculos verticais. Então, esses 4 músculos formam os músculos intrínsecos da língua. Na boca ainda, para a gente finalizar, né, as estruturas que fazem parte da cavidade oral, nós temos os dentes. Não vamos entrar em detalhes dos dentes, mas são estruturas que fazem parte da cavidade oral e fazem parte, auxiliam, né, nas funções do sistema digestório. Então, esses dentes são estruturas cônicas, são estruturas duras, que estão fixados nos alvéolos da mandíbula, inferiormente, e da maxila, superiormente. E são estruturas que são utilizadas na mastigação e dão assistência à nossa fala. Nós temos 2 dentições. Uma dentição que é chamada de decídua, ou dentição de leite, e é formada por 20 dentes, e a dentição permanente, que é formada por 32 dentes. Quais são os tipos de dentes que nós temos? Nós temos os incisivos, que são 8, 4 superiores e 4 inferiores. Esses dentes incisivos, eles cortam os alimentos, pois eles possuem bordas cortantes. Nós temos 4 caninos, 2 superiores e 2 inferiores, que auxiliam também no corte dos alimentos. Os pré-molares auxiliam na trituração, são 8 pré-molares, 4 em cima e 4 inferiormente, e os molares que trituram e moem os alimentos, e são encontrados 12 molares, 6 superiormente e 6 inferiormente. Os molares, ou mais precisamente os terceiros molares, correspondem aos dentes do siso, tá? Em algumas pessoas, os dentes do siso, ou o terceiro molar, nem nasce mais. Ou, em alguns casos, eles nascem ou começam a nascer e prejudicam o restante da dentição. E aí, eles precisam ser removidos cirurgicamente. Então, né, a extração do terceiro molar ou a extração do dente do siso. Se vocês forem contar o número de dentes que vocês têm, talvez vocês não tenham, né, os 32 dentes. A maioria, acredito eu, talvez tenha 28, porque ou o dente do siso, os dentes do siso não nasceram, ou, em alguns casos, talvez eles tenham sido removidos. Eu removi os meus 4 dentes do siso. Então, se eu fizer a minha contagem aqui, eu tenho 28 dentes, né, na minha dentição permanente. Aqui também só mostrando as partes, né, desse dente, nós não vamos entrar em cada partezinha, mas só mostrando que a coroa do dente é toda a parte externa, toda a parte do dente que nós conseguimos visualizar, que está acima da gengiva, nós chamamos de coroa. E toda a parte que não é visível e que está inserido lá nos alvéolos da mandíbula ou da maxila, nós chamamos de raiz do dente. Quem é que lembra, só para a gente dar uma movimentada aí para ver se vocês estão aí, como é que chama a articulação que une os dentes com os alvéolos da mandíbula ou da maxila? Quem é que lembra? Dento alveolar.
Articulação dento-alveolar, muito bem. E qual que é a classificação dessa articulação? Fibrosa. Fibrosa. Gonfose. Gonfose, muito bem. Então, é uma articulação fibrosa do tipo gonfose. Perfeito. Então, o nosso alimento, ele foi ingerido, ele foi mastigado, os dentes ajudaram na quebra, na trituração, a língua se movimentou de um lado para o outro, esse alimento se misturou com a saliva, que foi secretada pelas glândulas salivares, esse alimento começou a ser digerido, a ser quebrado em moléculas mais simples, e aí, após essa mastigação, se inicia a deglutição. Então, o alimento ele passa da cavidade oral para a próxima estrutura do nosso sistema digestório supradiafragmático, que é a nossa faringe. A faringe é um tubo músculo-mucoso que nós já estudamos lá no sistema respiratório. Então, nós vimos que a faringe serve como passagem do ar inspirado e expirado, e também serve de passagem para o alimento deglutido. Lá no nosso sistema respiratório, nós estudamos que a faringe é dividida em 3 regiões: a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe. O ar inspirado e expirado passa pelas 3 regiões: naso, oro, laringofaringe, e entra então aqui na laringe e posteriormente na traqueia. No sistema digestório, as partes da faringe que vão permitir a passagem do alimento são a orofaringe e a laringofaringe. E aí, posteriormente, ele segue seu caminho aqui, entrando no esôfago. Aqui nós vemos, então, essa faringe num corte sagital mediano, vista medial, e aqui nós vemos em uma vista posterior. Coloquei essa imagem para vocês verem que essa faringe é formado por músculo, né? Aqui, na verdade, são músculos estriados esqueléticos, nós que controlamos a deglutição, e os músculos que formam essa faringe são chamados de músculos constritores. Então, nós temos o músculo constritor superior, o médio e o músculo constritor inferior da faringe. Então, aqui mostrando os músculos que formam a nossa faringe. O sistema respiratório e o sistema digestório se cruzam nessa faringe. Então, o ar inspirado entra pelas narinas, passa pela cavidade nasal, passa aqui pelas coanas, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, entra na laringe e segue para a traqueia. Então, ele vem aqui de superior e posterior e se torna anterior. O sistema digestório, o alimento é introduzido na cavidade oral, onde ocorre a mastigação, onde inicia-se a deglutição, e ele passa aqui de anterior para posterior. Por que que ocorre esse cruzamento? Porque as estruturas do sistema respiratório são mais anteriores e a estrutura do sistema digestório, que no caso aqui corresponde ao esôfago, é mais posterior. Eu acho que eu não falei na aula de sistema respiratório para vocês, mas se vocês apalparem a região do pescoço de vocês, vocês vão sentir a traqueia de vocês, que é uma estrutura formada por anéis de cartilagem. Então, apalpando aqui, a gente consegue sentir, que é uma estrutura mais dura, e a gente consegue sentir esses anéis de cartilagem que formam a nossa traqueia. Então, mais anteriormente, nós vamos ter a traqueia, e posterior à traqueia, nós temos o esôfago. E aqui mostrando o processo da deglutição. Então, o alimento está na cavidade oral, onde ele é mastigado, e aí vai se iniciar esse processo da deglutição. Enquanto não ocorre a deglutição, nós vemos aqui o palato mole, em amarelo, na sua posição normal, e aqui, ó, nós vemos a epiglote, também na sua posição normal. Olha o que acontece quando nós engolimos, nós deglutimos o alimento. O palato mole,
ele sobe, ele se eleva para fechar a comunicação da nasofaringe com a orofaringe, ou seja, ele bloqueia, ele faz com que esse alimento não suba para a nasofaringe, que ele passe, então, na orofaringe, vá para a laringofaringe e, posteriormente, para o esôfago. Então, o palato mole, aqueles músculos, palato grosso, palato faríngeo e a úvula, eles vão se elevar, fechando, então, essa comunicação da naso com a orofaringe. Quando esse alimento está mais inferior aqui, olha o que ele faz. Ele empurra a epiglote para baixo. Então, ele empurra essa epiglote para baixo, fazendo com que ela feche essa entrada da laringe. Quando essa entrada se fecha, vai evitar que o alimento ou alguma substância entre nas vias aéreas mais inferiores. Evita com que essas substâncias, essas partículas entrem na laringe, na traqueia, ou até mesmo que cheguem nos brônquios e nos pulmões. Tá? Então, a gente tem a elevação do palato mole e a epiglote que se abaixa para evitar, então, que esse alimento, que essas partículas entrem nas vias aéreas. Fechou aqui a abertura da laringe, o alimento ele vai seguir posteriormente e vai entrar nesse tubo muscular mais posterior, que é o esôfago, que corresponde à próxima estrutura que nós vamos estudar. Então, esse esôfago é um tubo muscular que se estende da faringe até o estômago. Então, ele serve para conduzir o alimento que foi deglutido até o nosso estômago. O esôfago está localizado posteriormente à traqueia. Aqui nós vemos a traqueia e todo esse músculo aqui, ó, posterior, vai passar por trás aqui, corresponde ao nosso esôfago. Lá na altura do músculo diafragma, existe uma abertura nesse músculo que é chamado de hiato esofágico. O hiato esofágico é uma abertura no músculo diafragma que permite a passagem do esôfago da cavidade torácica para a cavidade abdominal. E logo abaixo, né, logo depois que ele cruza esse músculo diafragma, o esôfago se abre na parte mais superior do nosso estômago. O esôfago ele mede aproximadamente 25 centímetros de comprimento. Então, desde a sua continuação na faringe até chegar, até ele se abrir no nosso estômago. O esôfago apresenta 3 partes e cada parte vai estar relacionada com o local onde esse esôfago está. Então, a parte que está localizada no pescoço é chamado de esôfago cervical. Quando ele entra na cavidade torácica, ele passa a ser chamado de esôfago torácico. E a partezinha, após atravessar o músculo diafragma, que antecede o nosso estômago, é chamado de esôfago abdominal. Esôfago cervical, esôfago torácico e esôfago abdominal. Aqui mostrando outras imagens, então. Então, nós vemos aqui a parte da cavidade oral, mais posteriormente temos a faringe, e aí aqui nós temos o esôfago, passando posteriormente a traqueia e se abrindo aqui na parte superior do estômago. Então, essa parte que está localizada no pescoço, esôfago cervical, esôfago torácico na cavidade torácica, e essa pequena partezinha aqui, esôfago abdominal, logo após esse esôfago cruzar o músculo diafragma. Essa segunda imagem mostra esse esôfago numa vista posterior. Então, nós vemos aqui a faringe e aqui todo o nosso esôfago. Aqui nós vemos lateralmente ao esôfago a aorta torácica. E aqui mostrando essas estruturas cruzando o músculo diafragma. E a terceira imagem, então, mostra aqui o esôfago torácico. Aqui nós temos o músculo diafragma. Quando esse esôfago cruza esse hiato esofágico, ele passa a ser chamado de esôfago abdominal e vai se abrir
nessa parte superior do nosso estômago. Não vou entrar em detalhes, não sei se vocês já estudaram lá na histologia, mas cada parte do sistema digestório tem uma mucosa específica. Então, a mucosa do nosso esôfago é diferente da mucosa do nosso estômago. Então, algumas pessoas que sofrem de refluxo é quando o conteúdo que está aqui no estômago volta para o esôfago. A mucosa do estômago, ela foi feita especialmente para suportar os ácidos que são secretados por algumas células presentes nesse local. E esse ácido clorídrico, por exemplo, vai auxiliar na digestão dos alimentos. Então, a mucosa do estômago aguenta tranquilamente a presença desses ácidos. Quando ocorre um refluxo, né, o conteúdo que está aqui no estômago, ele volta. E aí a mucosa do nosso esôfago não é preparado para substâncias ácidas. Então, pessoas que têm refluxo normalmente sentem uma queimação nessa região aqui, bem próxima do coração, né? O nosso coração ele está localizado nessa região aqui, como a gente vê nessa segunda imagem, ele está apoiado, repousando sobre o músculo diafragma, e o refluxo ocorre geralmente nessa região aqui. Então, geralmente as pessoas sentem uma queimação nessa região logo aqui abaixo do coração, ou próximo do coração. Então, pessoas que têm refluxo, né, é devido à mucosa do esôfago que não é propícia, ou que não está preparada para receber substâncias ácidas, e aí pode sofrer essa sensação de queimação. Então, o alimento, ele foi ingerido, ele foi mastigado, ele foi deglutido, passou da cavidade oral para a faringe, da faringe ele passou para o esôfago, e então esse alimento agora ele chega no nosso estômago. O estômago é um saco fibromuscular que tem capacidade de armazenamento de até 1 litro a 1,5 litro de alimentos. E ele tem como função a digestão dos nossos alimentos ingeridos. Nessa imagem aqui, nós vemos aqui superiormente o músculo diafragma, do lado direito nós vemos o nosso fígado, aqui nós vemos uma parte do esôfago, que corresponde ao esôfago abdominal, e esse esôfago abdominal, então, se abre nessa parte superior do nosso estômago. Toda essa estrutura que nós vemos aqui corresponde ao estômago. O estômago está localizado no quadrante superior esquerdo do abdômen. Na próxima aula nós vamos falar dos quadrantes da região abdominal, mas ele está mais precisamente localizado entre o fígado e o baço, e abaixo do músculo diafragma. Como eu mostrei no slide anterior, aqui nós temos o músculo diafragma, e logo abaixo dele nós temos o nosso estômago. Do lado direito nós temos o fígado, e aqui do lado esquerdo nós vamos ter o baço. Esse estômago, ele corresponde à parte mais dilatada do tubo digestório. Lá no comecinho da nossa aula eu falei para vocês que o nosso sistema digestório ele é formado basicamente por um tubo longo e sinuoso, e esse estômago vai corresponder à parte mais dilatada de todo esse tubo. E ele corresponde a essa parte mais dilatada porque é o local onde os alimentos permanecem por um tempo maior. Alguns alimentos precisam de mais tempo para que ocorra a sua digestão, e alguns ocorrem de uma forma mais rápida. Mas, de qualquer jeito, esses alimentos eles precisam ficar no nosso estômago para que eles sejam quebrados em partes mais simples, em moléculas mais simples, para só depois disso esse alimento, então, sair do estômago e passar para a próxima região do sistema digestório, que corresponde ao intestino delgado, onde vai continuar ocorrendo a digestão e vai se iniciar o processo de absorção. O formato e a posição do estômago varia de pessoa para pessoa. Como esse órgão está localizado abaixo do músculo diafragma, e esse músculo diafragma ele fica se movimentando
durante os movimentos respiratórios. Então, essa posição do estômago, ela vai ser descrita como uma posição atípica, que pode variar de pessoa para pessoa. Além disso, o biotipo da pessoa também pode influenciar no formato e principalmente na posição do estômago. Geralmente, pessoas que são longilíneas, elas terão o estômago nessa segunda posição que nós vemos aqui. Então, a posição do estômago pode acompanhar o biotipo do indivíduo. Partes do estômago. Então, aqui nós vemos um estômago numa vista anterior. Aqui nós vemos a parte abdominal do esôfago. E essa primeira parte do estômago, onde o esôfago abdominal chega, é chamado de cárdia. Cárdia do estômago. Essa parte mais superior do estômago é chamado de fundo gástrico, ou fundo do estômago. A maior parte desse estômago é chamado de corpo do estômago, e a parte final é chamada de piloro. Então, nós temos a cárdia, o fundo, o corpo e o piloro desse estômago. Além disso, esse estômago vai apresentar duas curvaturas, uma curvatura menor e uma curvatura maior. A curvatura menor está voltada para o lado direito, está voltado aqui para o lado que nós temos o fígado, e a curvatura maior está voltada para o lado esquerdo, para o lado onde nós temos aqui posicionado o baço. Aqui mostrando a parte interna, né, de um estômago, onde nós conseguimos identificar essas partes que nós vimos na primeira imagem. Então, nós temos o esôfago abdominal, a cárdia, o fundo gástrico, o corpo gástrico e essa região final que corresponde ao piloro. Com o estômago aberto, a gente já consegue visualizar outras regiões nessa parte do piloro. A região que antecede o canal pilórico é chamado de antro pilórico. Antro pilórico, essa região do piloro que antecede o canal pilórico. O canal pilórico é um pequeno canal, uma pequena abertura que vai comunicar o estômago com a próxima região do sistema digestório, que é o intestino delgado. Então, esse canal, essa abertura entre o estômago e o intestino delgado é chamado de canal pilórico. E a região que antecede o canal pilórico é chamado de antro pilórico. Quando esse estômago está vazio, né, quando ele não está distendido, não possui alimentos no seu interior, ele apresenta no seu interior uma mucosa cheia de pregas, que são chamadas de pregas gástricas. Quando esse estômago está cheio, ele vai se distender, e aí essa mucosa ela vai se apresentar lisa, essas pregas desaparecem. Quando o estômago está vazio, esse estômago ele não está distendido, né? Ele está vazio, essas pregas voltam a aparecer. Então, toda essa mucosa interna aqui do estômago, nós chamamos de pregas gástricas. Essa região interna do estômago, que está próxima da curvatura menor do estômago, nós chamamos de canal gástrico. Esse canal gástrico vai apresentar pregas gástricas longitudinais, como nós vemos aqui. E esse canal gástrico ele vai servir de passagem para os líquidos que entram aqui no nosso estômago e vão se direcionar para o intestino delgado. Então, essa parte interna do nosso estômago, que está relacionada à curvatura menor, é chamado de canal gástrico. Questão de curiosidade, né? Algumas vezes me perguntam por que o fundo do estômago, ou fundo gástrico, fica nessa parte mais superior. Esse fundo gástrico ele vai servir apenas para armazenamento do alimento. Então, conforme esse estômago vai enchendo, né? Nós vamos nos alimentando, o estômago vai enchendo, esse fundo ele serve para armazenamento do alimento. Além disso, esse fundo gástrico é o local onde o ar ou os gases que estão aqui dentro do estômago, eles vão se acumulando nessa região mais superior.
Então, enquanto nós ingerimos o alimento, mastigamos e deglutimos, nós vamos engolindo junto com esse alimento ar, tá? Então, o ar, ele faz parte do sistema respiratório, mas é inevitável uma parte desse ar ser deglutido também e chegar aqui no nosso estômago. Então, esse ar que é deglutido, ele vai se localizar nessa região do fundo gástrico, nessa parte mais superior. E aí também pode ser devido à digestão ou o tipo de alimento que é ingerido, também pode ter a liberação de gases, e aí esses gases eles vão se acumulando nessa parte do fundo gástrico. Não sei se vocês já ouviram falar de pessoas que sentem uma dor também nessa região aqui próximo do coração e falam: eu estou sentindo uma dor, estou com uma pontada no coração, ou às vezes confunde com alguma dor ou algum problema cardíaco. E aí a pessoa pega e fala: não se preocupe, são apenas gases, tá? E quando de fato são apenas gases, isso está relacionado com o acúmulo de ar ou de gases que ocorre nessa região do fundo gástrico. Superiormente a essa parte do fundo gástrico, nós temos o músculo diafragma e logo aqui em cima, apoiado no músculo diafragma, tem o coração. Então, ocorre essa proximidade dessas estruturas e, às vezes, as pessoas podem confundir, né, o acúmulo de gases nessa região com uma dor no peito ou no coração. Obviamente, né, que nem sempre, nem toda dor nessa região está relacionada com gases. Eu estou dando alguns exemplos que ocorrem, às vezes, no dia a dia e já aconteceu com algumas pessoas, tá? Só questão de curiosidade. Bom, nessa parte do estômago, é comum nós falarmos de músculos que recebem o nome de esfíncter. O esfíncter é um conjunto de fibras musculares que tem um formato circular e essas fibras são concêntricas e estão dispostas em formato de um anel. Então, nós temos que pensar que é como se fosse um músculo circular, vou fazer aqui com a minha mão, tá? Então, tem um formato circular e essas fibras musculares vão estar dispostas nesse formato de anel. E esses esfíncteres, então, vão ter ou serão responsáveis por controlar o grau de amplitude de um determinado orifício. Então, esse orifício ele pode se abrir e ele pode fechar. Então, esse músculo, esse esfíncter, é que vai controlar a amplitude desse orifício. Quando esse orifício está fechado, quando essas fibras musculares estão contraídas e fechadas, evita a passagem do alimento. E quando essas fibras musculares, então, relaxam, né, elas vão abrindo, vão aumentar o orifício, a abertura, né, dessa passagem, permitindo, então, a passagem do alimento ou do bolo alimentar que está se formando. Onde nós temos esfíncteres. Nós temos um esfíncter anatômico bem delimitado, bem desenvolvido, na região do piloro, tá? Na região final, na região de transição do estômago para o intestino delgado. E esse esfíncter é chamado de esfíncter pilórico. Essa musculatura bem desenvolvida que nós vemos aqui corresponde ao esfíncter pilórico. Então, esse esfíncter pilórico, ele é bem desenvolvido, e enquanto esse alimento não estiver bem digerido, esse esfíncter pilórico, ele se mantém fechado. Conforme esse alimento vai sendo digerido, vai sendo quebrado em partes menores e já está num tamanho adequado para ser absorvido, esse esfíncter se abre, esse esfíncter pilórico se abre e permite, então, a passagem desse bolo alimentar que está se formando ali no estômago para o intestino delgado. Se não estiver pronto para absorção, ele permanece fechado para que esse estômago continue fazendo a digestão, a quebra dessas moléculas. Existe um outro esfíncter, que é o esfíncter esofágico. E existe um esfíncter esofágico superior, lá na parte superior do esôfago, e existe um esfíncter esofágico inferior nessa região de transição do esôfago abdominal para a cárdia. Só que esse esfíncter esofágico, ele não é tão desenvolvido como o esfíncter pilórico. E por isso a gente fala que ele é um esfíncter mais fisiológico do que anatômico. Esse esfíncter pilórico, ele é bem anatômico, porque ele é bem desenvolvido. Como essa região de transição do esôfago para a cárdia, o esfíncter não é tão desenvolvido, então as fibras
as fibras musculares não são tão concêntricas, não se fecham com tanta amplitude como ocorre no esfíncter pilórico, é possível o retorno do conteúdo estomacal para o esôfago, como ocorre num refluxo, ou até mesmo como ocorre nos casos de vômito, né? Então, quando a pessoa vomita, o conteúdo estomacal ele retorna, volta pelo esôfago, pela faringe, cavidade oral e é eliminado do corpo. O esfíncter pilórico, como ele é um esfíncter anatômico e bem desenvolvido, normalmente o que passa por ele não retorna mais, tá? Passou pelo esfíncter pilórico, ele só vai seguir o seu caminho adiante. Intestino delgado, intestino grosso, e vai ser eliminado através das fezes. Pode ocorrer patologias, né? Existem nervos que fazem a inervação desse esfíncter pilórico. Quando esse nervo é acometido, pode ocorrer uma falha no funcionamento desse esfíncter, e aí o conteúdo que está nos intestinos pode retornar para o estômago, para o esôfago, e assim sucessivamente, tá? Normalmente isso não ocorre. Aqui tem, até eu comentei anteriormente, mas aqui tem mais algumas informações, ó. Para impedir o refluxo do alimento para o esôfago, existe uma válvula, um orifício na entrada do estômago, que é chamado de esfíncter esofágico inferior, que está localizado nessa transição do esôfago para a cárdia. E também está situado logo acima da curvatura menor do estômago. É assim denominada essa região da cárdia por estar próxima ao coração. Para impedir que o bolo alimentar passe ao intestino delgado prematuramente, ou antes desse alimento estar totalmente digerido, o estômago é dotado de uma poderosa válvula muscular que é chamada de esfíncter pilórico, que está presente no orifício de saída do estômago. Então, o orifício em si é chamado de ósseo pilórico, tá? Então, a abertura que nós vemos é chamado de ósseo pilórico. O músculo que está ao redor é chamado de esfíncter pilórico. Aqui mostrando algumas imagens de estômago natural, aqui mostrando que esse estômago, ele é um órgão muscular, então ele é formado por músculo liso, né? Tem camada longitudinal, tem camada circular, revestido internamente por mucosa, como nós vemos aqui nessa última imagem. Nós vemos aqui um estômago vazio, nós sabemos que ele está vazio, que essa pessoa, provavelmente, quando faleceu, quando o estômago foi retirado, ela estava com o estômago vazio, porque a gente vê a presença aqui das pregas gástricas. Então, mostrando aqui o esôfago abdominal, a região da cárdia, o fundo gástrico, o corpo gástrico e a região do pilório. Aqui também, esôfago, fundo gástrico, cárdia, estômago e a região do pilório. Intestinos. Posteriormente, quando esse alimento foi digerido no estômago, ele vai passar, né? Começou ali a formação do bolo alimentar, esse bolo alimentar, então, passa do estômago para os intestinos. Os intestinos compreendem o último segmento do trato gastrointestinal. E além de ser o último segmento, ele também vai ser a maior parte, ou o maior dos segmentos de todo esse sistema digestório. Os intestinos estão localizados tanto na cavidade abdominal, que está aqui mais superiormente, como também na cavidade pélvica. Nós temos dois tipos de intestino: o intestino delgado, que é mais longo e mais fino, e o intestino grosso, que é mais curto e mais calibroso. Vamos começar falando do intestino delgado. O intestino delgado, ele participa principalmente da digestão. Então, depois que o alimento sai do estômago, ele chega nesse intestino delgado e ele vai continuar sendo digerido, porque é nesse intestino delgado que vão chegar as substâncias que são produzidas e secretadas pelo fígado e pelo pâncreas. Então, a bile e o suco pancreático chegam no intestino delgado e essas substâncias vão auxiliar na quebra das moléculas que ainda não foram digeridas lá no nosso estômago. Além disso, além dessa parte da digestão, no intestino delgado começa o processo de absorção. Os nutrientes, a água, os íons e vitaminas começam a ser absorvidos. Passam do trato gastrointestinal, da luz desse intestino, para os capilares sanguíneos. O nosso intestino delgado é dividido em 3 partes. A primeira parte é chamada de duodeno, a segunda é chamada de jejuno
e a terceira é chamada de íleo. O duodeno é a primeira parte do intestino delgado, logo em sequência ao estômago. Então, aquele bolo alimentar, aquelas substâncias que foram digeridas no estômago, quando passam pelo esfíncter pilórico, chegam no nosso duodeno. O duodeno, ele se localiza do pilório, da região aqui do esfíncter pilórico, até a flexura duodeno-jejunal. A flexura duodeno-jejunal é onde ocorre a transição do duodeno para o jejuno, da primeira parte do intestino delgado para a segunda parte. E esse duodeno tem aproximadamente 25 a 30 centímetros de comprimento, e ele se apresenta com o formato da letra C, como nós vemos aqui. Então, essa parte que nós vemos aqui do intestino delgado corresponde ao duodeno. Antes do duodeno, nós temos o estômago e, posteriormente ao duodeno, nós temos o jejum. O duodeno é dividido em 4 partes. Uma parte superior, uma parte descendente, uma parte horizontal e uma parte ascendente. Essa imagem aqui ela está muito boa para a gente identificar várias estruturas dessa primeira parte do intestino delgado. Então, aqui nós temos o estômago, que foi seccionado, o esfíncter pilórico e aqui nós temos o canal pilórico. O bolo alimentar que passa do estômago, ele vai chegar no duodeno. Essa parte mais superior do duodeno é chamada de parte superior. Essa parte que desce é chamada de parte descendente. Logo em seguida, nós temos a parte horizontal. E, para finalizar, nós temos essa parte que sobe, que é chamada de parte ascendente. Nessa região onde ocorre essa flexura, é a região de transição. O que está antes da flexura é duodeno e o que está depois da flexura é jejum. Então, as 4 partes do duodeno: parte superior, parte descendente, parte horizontal e parte ascendente. Na parte descendente do duodeno, nós vamos ter a abertura de um ducto que vai chegar nessa região. E essa abertura é chamada de papila duodenal maior. Essa papila corresponde a uma pequena elevação que se encontra aqui na mucosa do duodeno. E através dessa papila vai chegar nesse duodeno as secreções provenientes do pâncreas e do fígado. Então, o fígado produz a bile e o pâncreas produz o suco pancreático. Tanto a bile como o suco pancreático são secretados nessa parte descendente do duodeno através da papila duodenal maior. Próxima aula, nós vamos falar de glândulas anexas, aí nós vamos falar um pouquinho da bile e do suco pancreático. Da flexura duodeno-jejunal até o início do intestino grosso, nós vamos ter jejuno e íleo. Então, o jejuno e íleo formam as alças intestinais que compreendem a maior parte do nosso intestino delgado. Essas alças intestinais, elas medem aproximadamente de 6 a 7 metros de comprimento. O jejuno corresponde aos 2/3 proximais, ou orais, ou que estão mais próximos do duodeno, e o íleo corresponde a 1/3 final, ou a 1/3 aboral, ou aquela parte que está mais próxima do intestino grosso. Quais os limites do jejuno e do íleo? O limite de transição com o duodeno se dá pela flexura duodeno-jejunal, e o limite mais final seria a transição do intestino delgado com o intestino grosso, se dá por uma estrutura denominada junção íleo-cólica. Normalmente, nós não sabemos, nós não conseguimos limitar onde termina jejuno e onde começa o íleo. Por isso que normalmente a gente se refere ao jejuno, sendo a parte desse intestino delgado que está mais próxima do duodeno, e o íleo é a parte desse intestino delgado que está mais próximo do intestino grosso. Histologicamente, é possível diferenciar jejuno e íleo. Anatomicamente, sem o auxílio de um microscópio, fica um pouco mais difícil. A parte interna, a mucosa dessas duas regiões é um pouco diferente. Então, na região do jejuno, nós temos uma mucosa que apresenta uma quantidade maior de vilosidades quando comparada com o íleo. Além disso, no íleo, nós vamos ter a presença de tecido linfóide,
que aqui vai ser denominado, que vai ser chamado de placas de Peyer. Placas de Peyer correspondem a tecido linfóide que estão presentes no íleo, na última parte do intestino delgado. Anatomicamente, ainda, existe diferença, só que a gente não consegue visualizar nessas imagens e nem em imagens anatômicas, em relação à coloração do jejum e do íleo, devido à vascularização de cada região. Se nós olharmos essa imagem aqui e essa aqui, a gente vê que a disposição das artérias que chegam no jejum são diferentes daquelas artérias que chegam no íleo. Então, a distribuição das artérias também nos ajuda a diferenciar o que é jejum, o que é íleo. Porém, pessoal, não precisam saber, a gente não vai entrar nesses detalhes de como diferenciar jejum e íleo. Normalmente, quando eu for cobrar de vocês, na prova prática, se eu tiver um alfinete no jejum e um alfinete no íleo, tentarei colocar sempre em locais estratégicos, que não possam confundir vocês. Por exemplo, se eu for marcar o jejum, eu vou tentar marcar uma parte do intestino delgado que esteja mais próxima do duodeno. E se eu for marcar o íleo, eu vou tentar marcar uma parte desse intestino delgado que está lá próximo na transição com o intestino grosso. Eu não vou enfiar aleatoriamente um alfinete bem aqui no meio. Me diga se é jejum ou se é íleo. Não, tá, pessoal? Não se preocupem que eu não farei isso. Vou marcar em regiões específicas e que seja fácil de vocês identificarem se está mais próximo do duodeno ou se está mais próximo do intestino grosso. E aí sim, lá na histologia, provavelmente, se vocês ainda não estudaram, vocês verão que existem, né, diferenças histológicas microscópicas nessas duas regiões. E com essas diferenças histológicas e microscópicas, a função de cada região também será específica. Não entraremos em detalhes aqui na anatomia. Bom, então, depois que todo esse bolo alimentar foi digerido no estômago, a digestão continuou lá no nosso intestino delgado. O intestino delgado já iniciou a absorção dos nutrientes, da água, dos íons, das vitaminas, né? Esse bolo alimentar vai passando pelo duodeno, pelo jejum e pelo íleo, e quando chega lá na parte final do íleo, agora esse bolo alimentar vai entrar no nosso intestino grosso. Então, o intestino grosso ele vai da junção ileocólica até o reto. E esse intestino grosso ele mede aproximadamente 1,5 metro de comprimento. Qual a função do intestino grosso? Boa parte da água já é absorvida no intestino delgado, mas o intestino grosso continua essa absorção da água e, consequentemente, nós teremos a formação das fezes. Ao longo do nosso intestino grosso, existem glândulas presentes na mucosa desse intestino que vão ter como função a produção e secreção de muco. Esse muco, que é produzido e secretado por essas glândulas da mucosa, vai lubrificar as fezes, o que vai facilitar o seu trajeto, o seu trânsito por todo esse intestino grosso e, posteriormente, a sua eliminação. Partes do intestino grosso. Já vou mostrando aqui na imagem. Essa pontinha que nós vemos aqui, ó, mais fininha, corresponde ao íleo, que é a parte final do intestino delgado. Aí, o bolo alimentar que está aqui entra no nosso intestino grosso. Essa primeira região do intestino grosso nós chamamos de ceco. Ceco. A segunda parte, que é essa parte que sobe, é chamada de colo ascendente. Aí ele faz uma curvatura, essa curvatura é chamada de flexura cólica direita, e entra nessa outra parte aqui, que é chamado de colo transverso. Aí continua vindo aqui, tem outra curvatura, que é chamada de flexura cólica esquerda, e entra nessa parte que desce, que é chamada de colo descendente. Aí continua, continua. Esse colo descendente faz aqui algumas curvaturas, e aí ele tem um formato semelhante à letra S, e aí ele se chama aqui colo sigmoide, até chegar nessa última região, onde nós temos o reto.
Então, seco, colo ascendente, flexura cólica direita, colo transverso, flexura cólica esquerda, colo descendente, colo sigmoide e o reto. A flexura cólica direita também pode ser chamada de flexura hepática, devido à sua proximidade ao fígado. A flexura cólica esquerda também pode ser chamada de flexura esplênica, devido à sua proximidade com o baço. O intestino grosso possui algumas características específicas, que estão presentes apenas no intestino grosso, não estão presentes no intestino delgado. O intestino delgado, normalmente, ele é mais liso, né? Aquelas alças intestinais são mais lisas, olhando externamente. O intestino grosso, não. O intestino grosso apresenta essas 3 características que nós vemos aqui. Primeira característica que eu coloco aqui, tênias. As tênias são músculos ou fibras musculares longitudinais que estão presentes por todo o comprimento desse intestino grosso. Nessa imagem, nessa primeira imagem aqui menor, essas faixas mais esbranquiçadas são as tênias. Então, nós vemos aqui tênia em uma parte desse intestino, mas elas estão presentes ao longo de todo o intestino grosso. São faixas formadas por tecido muscular liso, que vão ajudar na contração desse intestino grosso para facilitar a movimentação do bolo fecal. Então, aqui nessa outra imagem, ó, com a setinha vermelha, vou passar com o mouse. Tudo isso aqui, tênia, ó, ao longo de todo o intestino grosso. Além disso, como eu falei para vocês, o intestino delgado ele é mais liso, e o nosso intestino grosso ele vai ser formado por vários saquinhos, ó. Olha todo o comprimento, toda a extensão desse intestino grosso. Ele é formado por vários saquinhos. Esses saquinhos são chamados de saculações do colo. Saculações do colo. Também presente em todo o intestino grosso. E, além disso, nós vemos aqui preso ao longo desse intestino grosso a presença desse tecido adiposo, esses pequenos corpos adiposos que nós vemos aqui, que são chamados de apêndices omentais. Apêndices omentais. Também são características apenas do intestino grosso. Tênias, saculações do colo e os apêndices omentais. 3 características que estão presentes no intestino grosso. Presencialmente, se nós fôssemos olhar o intestino, né, de verdade, o intestino natural, essas características nos auxiliam para diferenciar intestino delgado de intestino grosso. Porque quando a gente coloca na bancada, a gente vê lá uma série de alças intestinais, né, intestino, e às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade para identificar o que é intestino delgado e intestino grosso. Quando a gente visualiza essas 3 características, tênias, saculações e apêndices omentais, nós sabemos que nós estamos olhando ou nos referindo ao intestino grosso. Intestino delgado não possui essas estruturas. Aqui numa outra imagem, então, pessoal, olha aqui, uma parte do duodeno, aqui em cima, e aqui a gente vê a partezinha final do intestino delgado, que corresponde ao ilho. Então, o ilho chega aqui no nosso intestino grosso. Primeira região do intestino grosso, seco. Segunda parte, colo ascendente, flexura cólica direita, colo transverso, flexura cólica esquerda, colo descendente, colo sigmoide. E aí aqui nós temos o reto. Nesse intestino grosso, nós vemos a presença das tênias, essas faixas formadas por músculo, né, que são dispostas longitudinalmente ao longo de todo esse intestino grosso, os apêndices omentais, que são essas gorduras que estão aqui presas, e as saculações do colo. A primeira parte do intestino grosso, que é o que nós chamamos de seco. Olha aqui, nós temos o ilho. Então, aqui nós temos o ilho, a parte final do intestino delgado. A abertura desse ilho lá no nosso intestino grosso, onde nós temos o ósseo ilho-secal, tá? Então, seria a abertura do ilho no seco, e essa primeira região que corresponde ao seco.
No seco ainda, nós temos a presença de uma outra estrutura, que nós vemos nessa primeira imagem, numa vista anterior, e aqui mostrando na vista posterior. Essa estrutura nós chamamos de apêndice vermiforme. Apêndice vermiforme. Nesse apêndice vermiforme, existem alguns estudos que nos mostram que nesse apêndice vermiforme existe tecido linfóide também, que vai ajudar, então, na defesa do nosso organismo. Em alguns casos, pode ocorrer a inflamação desse apêndice vermiforme, que vai desencadear um quadro que é conhecido como apendicite. Então, apendicite nada mais é do que a inflamação dessa estrutura anatômica que nós vemos aqui. Esse é o apêndice vermiforme, que está ligado ao seco, a primeira parte do nosso intestino grosso. Quando ocorre a inflamação do apêndice, quando ocorre esse quadro de apendicite, geralmente é uma apendicite aguda, né? A pessoa ela sente muita dor nessa região do quadrante inferior direito, porque toda essa região aqui ela está inflamada, e dependendo do quadro, existem quadros mais leves e alguns casos que são mais graves. Em alguns casos, esse apêndice está apenas inflamado, e aí, para quando é diagnosticado, né, um quadro de apendicite, o recomendado é cirurgia para a retirada desse apêndice. Então, é feita uma cirurgia, onde é feita aqui a ligadura dessa região, e aí o apêndice é retirado. A pessoa ela vai viver normalmente sem o apêndice dela. Alguns casos onde essa apendicite é mais grave, né, pode ocorrer o rompimento do apêndice. E aí todo esse tecido inflamado, ele pode cair na cavidade abdominal, e aí a inflamação, ela vai se tornar maior. Aí é um caso um pouco mais grave. Por isso que quando é diagnosticada a apendicite, a pessoa ela vai imediatamente para cirurgia. Aqui mostrando os colos novamente, né? O colo ascendente, o transverso, descendente e o sigmoide. Colo ascendente, transverso, descendente e sigmoide. E aí, aqui, posteriormente, quando finaliza o colo sigmoide, vai ter a formação do reto e, posteriormente, o canal anal. O reto é essa continuação do colo sigmoide e a parte mais dilatada do reto é chamada de ampola retal. É nessa ampola retal que as fezes ficam armazenadas até o momento delas serem eliminadas do corpo. Nessa parede aqui do reto ou da ampola retal, existem receptores específicos que vão captar o estímulo dessa região. Quando as fezes vão se acumulando aqui, essas paredes musculares vão se distendendo e os receptores que estão ali captam essa informação e enviam para o nosso sistema nervoso central e informam: olha, a ampola retal está cheia, está com fezes e está na hora de eliminar, de evacuar, de tirar essas fezes daqui. Nessa região mais inferior à ampola retal, nós temos o canal anal. Esse canal anal, ele é formado por algumas estruturas que nós não vamos entrar em detalhes, mas duas que eu quero chamar a atenção de vocês são os esfíncteres anais. Nós temos um esfíncter anal interno, que corresponde a essa musculatura mais interna, e nós temos o esfíncter anal externo. O esfíncter anal interno, ele é formado por músculo liso, ou seja, não depende da nossa vontade, nós não controlamos o esfíncter anal interno. Porém, graças a Deus, o esfíncter anal externo é formado por músculo estriado esquelético. E o músculo estriado esquelético é a musculatura que nós temos o controle. Somos nós que controlamos. Então, se nós sentimos, chegou a informação para o nosso sistema nervoso que a ampola retal, ela se preencheu, ela está cheia de fezes e é o momento de eliminar, graças ao músculo esfíncter externo, nós conseguimos segurar, né, manter esse músculo contraído até nós encontrarmos um banheiro para que ocorra, então, a eliminação dessas fezes. Então, nós temos aqui colo sigmoide, o reto com ampola retal, o canal anal, que é essa parte mais final, né, abaixo do reto, e a abertura
do canal anal recebe o nome de ânus. Aqui mostrando duas imagens nos homens, na primeira, e nas mulheres, a segunda imagem. Então, aqui nós conseguimos observar o reto e essa parte mais inferior, o canal anal. A abertura do canal anal, chamada de ânus. Nas mulheres, o reto, o canal anal e a abertura do canal anal, que recebe o nome de ânus. Eu coloco essas duas imagens para a gente relacionar com algumas outras estruturas que estão ao redor. Nos homens, por exemplo, eu volto a falar disso na aula de sistema reprodutor, mas bem próximo aqui do reto, ou melhor, anteriormente ao reto, existe uma glândula que é chamada de próstata. Então, olha a proximidade da próstata com o reto. Quando essa glândula está aumentada por alguma patologia, ou quando ocorre um câncer de próstata, né, onde ela está aumentada, é feito um exame do toque retal, onde é introduzido o dedo nessa região até chegar no reto, e o médico consegue sentir se essa próstata ela está com o seu tamanho normal ou se ela está com o seu tamanho aumentado, podendo indicar, então, alguma patologia na próstata ou até mesmo um câncer. Nas mulheres, nós temos aqui o reto, anteriormente ao reto tem a vagina, e mais anteriormente à vagina tem a bexiga urinária. Mas essas estruturas da cavidade pélvica, de sistema urinário e sistema reprodutor, nós vamos estudar na quarta unidade. E assim nós finalizamos a nossa primeira aula de sistema digestório. Na aula que vem, nós vamos estudar algumas características da cavidade abdominal, vascularização, inervação e também as glândulas anexas, glândulas salivares, o pâncreas e o fígado com a vesícula biliar.